Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais um dia para a gente poder continuar no desafio de ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, vamos ler os capítulos 6 e 7, tranquilo? Então vamos abrir aí a nossa Bíblia em João capítulo 6. Depois disso, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus porque as pessoas viram os sinais que ele fazia, curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com seus discípulos. A Páscoa. Estava próxima a Páscoa, festas dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Então, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para eles comerem? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um. Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: Falem para o povo sentar. Havia muita grama nesse lugar e todos sentaram. Estavam aí 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os peixes, e todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para não desperdiçar nada. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: Este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei. Então ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Então nós vemos aqui que Jesus é aquele que sacia a fome do povo. Jesus fez o milagre aqui de multiplicar os pães e os peixes, e ele saciou a fome do povo. Então, Jesus é quem sacia a sua fome, seja a fome de espírito, seja a fome do nosso físico, seja qualquer fome, confie no Senhor, porque Jesus é aquele que sacia a fome do povo. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Então ficaram com medo, mas Jesus disse: Sou eu, não tenham medo. Então Jesus nos mostra que quando Ele está dentro da nossa vida, não há necessidade de ter medo, porque Ele é capaz de apaziguar tudo. Jesus é a paz verdadeira. Por isso, se Jesus está com você, não tenha medo. Eles quiseram recolher Jesus na barca, mas nesse instante, a barca chegou à margem para onde estavam indo. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que havia só uma barca. Viu também que Jesus não tinha subido na barca com os discípulos e que eles tinham ido sozinhos. Então chegaram outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão. Depois que o Senhor agradecera a Deus, quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam aí, as pessoas subiram nas barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram Jesus no outro lado do lago, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga, trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. É este alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque foi ele quem Deus Pai marcou com o seu selo. Então vamos trabalhar por aquele pão, por aquele alimento que nos traz a vida eterna, que é morar com Jesus na eternidade. Então eles perguntaram: O que é que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus
é que vocês acreditem naquele que ele enviou. Eles perguntaram: Que sinal realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, como diz a Escritura. Ele deu-lhes um pão que veio do céu. Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, Moisés não deu para vocês o pão que veio do céu. É o meu Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão que vem do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Então vamos confiar no Jesus. Vamos confiar em Jesus, porque nele não há fome, nele não há sede, e a nossa alma estará saciada. Eu já disse, vocês me viram e não acreditaram. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu nunca rejeitarei aquele que vem a mim, pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo homem que vê o Filho e nele acredita tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a vontade de Jesus é que ele não perca nenhum filho para o pecado, não perca ninguém para as coisas ruins deste mundo, mas ele nos chama para que ele, no dia que ele ressuscitou, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade do meu Pai, que todo homem que vê o Filho e nele acredita que tenha vida eterna. Então, quando ele ressuscitou, ele nos salvou do pecado, ele está chamando os perdidos, os que estão em pecado, para acreditar nele, porque no último dia ele vai nos ressuscitar, para assim morarmos sempre com ele. Então confie em Jesus, saiba que Jesus, ele te ama muito, Jesus Cristo te ama muito e ele quer salvar a sua vida. Confie nele, confie na ressurreição dele, confie no amor que ele tem por você. As autoridades dos judeus começaram a criticar, porque Jesus tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: Esse Jesus não é o filho de José? Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: Parem de criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos os homens serão instruídos por Deus. Daquele que escuta o Pai e recebe sua instrução, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus. Eu garanto a vocês: quem acredita possui vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. E Jesus continuou: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre, e o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si: Como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, não terão. Perdão. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim, aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Depois que ouviram essas coisas, muitos discípulos de Jesus disseram: Esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que os seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então lhes perguntou: Isso escandaliza vocês? Imaginem então se vocês virem
o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida. Mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus sabia desde o começo quais eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor. E acrescentou: é por isso que eu disse, ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então, Jesus disse aos 12, vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus disse aos 12, vocês não são os 12 que eu escolhi? Apesar disso, um de vocês é um diabo. Jesus estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque Judas iria trair Jesus, apesar de ser um dos 12 apóstolos. Rapaz, essa palavra aqui, ela nos traz uma reflexão muito importante, porque a fé que nós temos em Jesus tem que exigir, ela exige decisão. A fé que temos em Jesus exige decisão, porque seguir Jesus não é brincadeira, cara. Seguir Jesus não é uma coisa que você faz aleatoriamente, que você faz porque as outras pessoas estão fazendo. Você não faz porque está na moda, que é modinha e depois vai passar. Não, cara. A palavra de Jesus, seguir Jesus, ter fé em Jesus, amar Jesus sobre todas as coisas, exige decisão. Eu até destaquei aqui pra gente a explicação que a Bíblia traz sobre esses versículos que nós acabamos de ler, que diz o seguinte: as palavras de Jesus provocam resistência e desistência até entre os discípulos. Olha para você ver, aqueles que seguiam Jesus, que estavam ali ao redor dele, muitos deixam de o seguir porque as palavras de Jesus são firmes, são palavras duras. A palavra de Jesus não tem curva. Ele é muito certo, ele é totalmente certo, ele é o certo. Então a palavra dele é a verdade. Quem segue a palavra de Jesus segue verdadeiramente. Aquele que não segue, cara, que quer seguir só um pouquinho, não vou fazer só isso, deixa o restante para lá, não é discípulo de Jesus. Quantos de nós já abandonamos Jesus porque não queremos seguir aquilo que ele ordena? Muitos conservam a ideia de um Messias rei, e não querem seguir Jesus até a morte, entendida por eles como fracasso, e não assumem a fé por medo de se comprometerem. Então, muitos acham que a morte de Jesus foi um fracasso. Pelo contrário, ele foi vitorioso porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Talvez se ele não tivesse ressuscitado, não faria muito sentido nós estarmos aqui lendo a Bíblia, nós estamos hoje com vida, com saúde, falando aqui sobre Jesus, porque ele ia ter morrido, a morte ia ter vencido. Mas Jesus, ele é o Salvador, ele é o Todo-Poderoso, ele foi capaz de vencer a morte, pois ele ressuscitou no terceiro dia. E por isso ele nos chama para ter fé que ele é a salvação. Nós vamos de fato nos comprometer com esta fé, nós vamos de fato nos comprometermos com Jesus e entender que ele é o único salvador da nossa vida. Nós vamos viver intensamente para com ele ou nós vamos ficar nesse mundo aqui? Ficar vivendo as vontades, os desejos carnais, os pecados, as falsas alegrias que este mundo nos entrega. Seguir Jesus exige decisão, e decisão verdadeira, abandonar o pecado, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer. Continuando aqui na explicação, os 12 apóstolos, porém, aceitam a proposta de Jesus e o reconhecem como Messias, dando-lhe sua adesão e aceitando suas exigências. Então, quem ama Jesus de verdade, acolhe os mandamentos dele, acolhe os conselhos dele, aceitando todas as suas exigências, porque seguir Jesus exige decisão e ele nos manda fazer muitas e muitas coisas e também e não fazer várias outras coisas, na verdade. Por isso, seguir Jesus exige decisão. Você está decidido? Você de fato ama Jesus ou você só fala isso da boca para fora? Nós temos que aprender com a palavra que dá testemunho dele.
Tudo que aqui está escrito é a verdade. Não importa a sua opinião, se a sua opinião é diferente, se a opinião do outro é diferente. Primeiro vem a palavra de Deus. Primeiro vem os conselhos bíblicos. Talvez depois, muito lá na frente, venha a sua opinião. E se a sua opinião estiver de acordo com a palavra, a sua opinião está certa. Na verdade, nem é a sua opinião, né? Mas sim porque nós aprendemos com a visão de Jesus. Por isso, vamos ler a Bíblia, vamos entender, vamos estudar os mandamentos, estudar essa palavra aqui, ó, porque essa palavra aqui nos aproxima de Jesus. E Jesus é a vida verdadeira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, vamos aprender com a palavra do Senhor, porque Ele sim é a nossa vida verdadeira. E para isso, nós precisamos estar decididos para segui-lo, abandonar o pecado e seguir a Jesus. É isso que nós devemos fazer. Você já decidiu isso para a sua vida? Se não, esse é o momento. Agora é o momento. Jesus, que eu possa abandonar o pecado, verdadeiramente abandonar aquilo que me afasta de ti, Pai. E eu quero me aproximar do Senhor. Eu quero estar mais próximo, eu quero estar mais íntimo de tua presença, Pai. Mas me ajude, porque sozinho eu não consigo, Pai. Aumente a minha fé. Eu já tenho fé, Pai, mas eu preciso que o Senhor aumente. Aumente o meu amor pela tua presença, Pai. Eu quero me sentar contigo na mesa, eu quero almoçar, eu quero tomar café, eu quero deitar, eu quero tomar um banho, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero fazer tudo junto com o Senhor, Pai, porque o Senhor é aquele que me traz a vida. Por isso, Pai, neste instante, eu sei que não é fácil, eu sei que vai ser difícil, mas eu prefiro estar ao seu lado. Eu decido, Pai, que eu quero viver com você. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que você possa decidir viver com Jesus também. Vamos para o capítulo 7. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele evitava andar pela Judéia porque os judeus queriam matá-lo. Entretanto, a festa judaica das tendas estava próxima. Então os irmãos de Jesus lhe disseram: Tu deves sair daqui e ir para a Judéia, para que também teus discípulos possam ver as obras que fazes. Quem quer ter fama, não faz as escondidas. Se fazes essas obras, mostra-te ao mundo. Na verdade, nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. Jesus disse: O momento certo ainda não chegou para mim. Para vocês, qualquer momento é bom. O mundo não tem motivo para odiar vocês, mas o mundo me odeia porque eu dou testemunho de que suas ações são más. Vão vocês para a festa, eu não vou para essa festa, porque o momento certo ainda não chegou para mim. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Depois que seus irmãos foram para a festa, Jesus também foi. Ele não foi publicamente, mas às escondidas. As autoridades dos judeus procuravam Jesus durante a festa, perguntando: Onde está ele? Todos falavam de Jesus, mas em voz baixa. Uns diziam: É uma boa pessoa. Outros, porém, diziam: De jeito nenhum. É um homem que engana o povo. Mas em público ninguém falava nada a respeito de Jesus com medo das autoridades dos judeus. Quando a festa já estava pelo meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. As autoridades dos judeus ficaram admiradas e diziam: Como é que esse homem tem tanta instrução se nunca estudou? Então Jesus respondeu: Minha doutrina não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém está disposto a fazer a vontade de Deus, ficará sabendo se minha doutrina vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca seu próprio prestígio, mas quem busca o prestígio daquele que o enviou é verdadeiro e nele não há falsidade. Então não vamos ficar buscando o prestígio próprio, de ficar se achando o dono, o melhor entre todas as coisas, entre todas as pessoas. Não, cara. O nosso prestígio, felizmente nós somos muito pecadores e nós não valemos muita coisa não, cara. Mas quem busca o prestígio daquele que o enviou, daquele que o Espírito Santo guia, cara, aquele que é Jesus, aquele que é o nosso Todo-Poderoso, quem busca prestigiar, fazer a vontade e agradar aquele que o enviou é verdadeiro e nele não há falsidade. Portanto, vamos buscar o prestígio em Jesus, cara. Vamos prestigiar a Ele, vamos prestigiar a Deus, porque Ele sim merece todo o nosso amor, todo o nosso agrado. Não foi Moisés quem deu a lei para vocês? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que é que vocês me querem matar?
A multidão respondeu: Estás louco? Quem é que está querendo te matar? Jesus respondeu: Eu fiz só uma coisa e todos vocês ficam admirados. Moisés mandou fazer a circuncisão. Na verdade, ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E, no entanto, vocês a fazem em dia de sábado. Assim, uma pessoa pode receber a circuncisão em dia de sábado, sem violar a lei de Moisés. Então, por que é que vocês ficam irritados comigo? Porque curei totalmente um homem no sábado? Não julguem pelas aparências, mas conforme a verdade. Algumas pessoas de Jerusalém comentavam: Não é este que estão procurando para matar? Ele está aí falando em público e ninguém diz nada. Será que até as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde vem esse Jesus. Mas, quando chegar o Messias, ninguém saberá de onde ele vem. Jesus estava ensinando no templo. Então ele gritou: Será que de fato vocês me conhecem e sabem de onde eu sou? Eu não vim por mim mesmo. Quem me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Mas eu o conheço porque venho de junto dele e foi ele quem me enviou. Então tentaram prender Jesus, mas ninguém pôs a mão em cima dele, porque a hora dele ainda não tinha chegado. Muitas pessoas do povo acreditaram nele e diziam: Quando o Messias vier, será que vai fazer sinais do que este fez? Os fariseus escutaram o que a multidão estava cochichando sobre Jesus. Então os chefes dos sacerdotes e fariseus mandaram guardas para prenderem Jesus. E Jesus disse: Ainda vou ficar mais um pouco de tempo com vocês. Vocês vão me procurar, mas não me encontrarão, porque vocês não podem ir para onde eu vou. Os judeus comentavam: Para onde ele está querendo ir, de modo que não possamos encontrá-lo? Será que ele vai encontrar aqueles que estão espalhados entre os gregos? Será que ele vai ensinar aos gregos? Que quer dizer isso que ele falou? Vocês vão me procurar, mas não me encontrarão? E também, vocês não podem ir para onde eu vou? No último dia da festa, que é o mais solene, Jesus ficou de pé e gritou: Se alguém tem sede, venha a mim, e aquele que acredita em mim, beba. É como diz a Escritura: do seu seio jorrarão rios de água viva. Jesus disse isso, referindo-se ao Espírito que deveriam receber os que acreditassem nele. De fato, ainda não havia Espírito, porque Jesus não tinha sido glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns diziam no meio da multidão: De fato, este homem é mesmo o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Outros ainda afirmavam: Mas o Messias virá da Galileia? A Escritura não diz que o Messias será da descendência de Davi e que virá de Belém, povoado de onde era Davi? Por isso, houve uma divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos em cima dele. Os guardas do templo foram para onde estavam os chefes dos sacerdotes e fariseus, e estes perguntaram: Por que é que vocês trouxeram Jesus? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como esse homem. Então os fariseus perguntaram: Será que ele enganou vocês também? Vocês já viram um só dos nossos chefes ou fariseu que acreditasse nele? Esse povinho que não conhece a lei é maldito. Mas Nicodemos, um dos fariseus, aquele que tinha ido encontrar-se com Jesus, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele faz? Eles responderam: Você também é galileu? Estude e verá que da Galileia não sai profeta. E cada um voltou para a sua casa. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. E mais uma vez salientamos que seguir Jesus exige decisão. Qual vai ser a sua decisão? Assim a gente finaliza com a leitura, né? Amanhã estaremos de volta. Um beijo e um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.